Olá, vamos falar sobre mapa astral. Vou colocar 3 pontos aqui muito importantes para vocês, para não fazer uma live muito longa, mas bem direta e objetiva para que todo mundo entenda. Bom, enquanto todo mundo vai entrando aqui, eu já vou direto ao ponto. Quem entrar, se puder, coloca aqui para mim se tá me escutando bem. Hoje eu vou falar sobre mapa astral, tá? Então o título da live é esse. E vou comentar 3 pontos muito importantes. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui nesse Instagram já sabem que a gente não trabalha com horóscopo, né? Conhecido por aí. É claro que antigamente horóscopo era o mapa astral, né? Todo mundo chamava o mapa astral de horóscopo. Eu dei uma improvisada aqui no meu ambiente. Espero também que o meu celular não caia aqui. Bom, que bom que tá todo mundo me escutando bem. Ótimo. Então, gente, o mapa astral, ele era chamado de horóscopo, ok? Então, o que a gente conhece por horóscopo hoje em dia são aquelas previsões, né? Atravessar a rua, né? Coisas do tipo. Acho que eu tinha travado aqui. Não coma manga hoje porque para virgem pode ser, né, que deu uma indigestão. Então, isso a gente não trabalha porque o que é necessário analisar e interpretar é um mapa astral. Quero deixar bem claro que astrólogos e astrólogas não adivinham, a gente interpreta o mapa astral, tá? Com todas as suas simbologias, os lugares em que estão os planetas, e é isso que você precisa saber, tá? O mapa astral. Eu vou pegar aqui um desenho, tá? Eu tenho esse desenho aqui para dar de exemplo. Esse é o mapa astral quando você calcula com uma data, um horário e um local exato, preciso. E aí vai sair este desenho aqui. Aí quando o pessoal olha isso daqui, eles dizem, nossa, né, como que interpreta tudo isso? Dá trabalho, leva estudo. Olha o tamanho desse livro, esse é um dos livros, né, Astrologia Tradicional, eu sempre falo sobre ele aqui. E este daqui é o mapa do céu no momento calculado. Não necessariamente no nascimento de uma pessoa, pode ser um evento, pode ser um mapa de uma previsão, que aí vai ser exata, né? Então, no mapa do ano, eu e Mariana, a gente sempre oferece para vocês as previsões voltadas para o mapa de vocês do ano. E aí, esse daqui é um mapa astral, tá? E o mapa, você vai ver que tem todos os símbolos dos signos em volta dele. Então, todos esses símbolos, eles são os 12 símbolos dos signos conhecidos, né? Então, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, então todos estão aqui. Todo mundo e todos os acontecimentos estão dentro desses, vamos dizer assim, esse cinturão zodiacal, o zodíaco, os 12 signos, né? Então, isso daqui é um mapa do céu dentro do cinturão zodiacal. Então, o mapa astral, ele vai colocar todos os planetas, a linha do horizonte, o cálculo, né, da linha do horizonte em relação à eclíptica solar dentro deste desenho. Então, quando o mapa astral ele é calculado, aqui no centro a gente vai considerar como se fosse a Terra, tá? E aqui o ascendente, a linha do horizonte, ok? E aí a gente deixa estático. É essa interpretação que a gente faz do céu naquele momento estático. Não necessariamente do nascimento de uma pessoa, pode ser um evento, como eu disse, né? Então, todo esse cinturão zodiacal aqui, ele vai comportar o cálculo da linha do horizonte, que vai dar origem às demais casas. Aí, mais à frente, eu vou falar um pouquinho sobre as casas também, tem outro ponto, para quem tá entrando, não sei se vocês já ouviram falar sobre do sistema Plácidos, os signos inteiros, que é o que eu tô me familiarizando mais. Deixa eu travei aqui. E o Plácidos, que é o mais utilizado por aí, tá? Principalmente na astrologia moderna. E os astrólogos modernos e os sites também, que são mais populares, né? Eles já calculam no sistema Plácidos, então provavelmente não todo mundo conhece os signos inteiros. A gente tem nos destaques Meu Mapa, lá nesses destaques eu ensino você
a calcular o seu mapa pelos signos inteiros e também pelo Plácidos. O Plácidos você vai achar em qualquer lugar, tá? Os signos inteiros eu ensino lá também. Então, se você não tem seu mapa, gera o seu mapa, deixa guardadinho no celular. Bom, aqui é o planeta Terra e os planetas dispostos em relação ao centro, que é o planeta Terra, tá? Então, em muitos mapas você vai ver aqui uma bolinha que vai significar a Terra. Geralmente tem uma cruz também, enfim. Aí, dentro dela. E aí, todos esses símbolos aqui, eles têm um tamanho equivalente. Ó, esse tamanho é equivalente a esse quadradinho, esse retangulinho, tá? E eles têm, cada signo tendo 30 graus dentro dessa eclíptica. Por que eclíptica? Eclíptica é o caminho do Sol, eclíptica solar no caso, né? Então, toda essa foto aqui é a foto da Terra e dos planetas dispostos dentro da eclíptica solar, que está envolta ao cinturão zodiacal. Então, é como se a gente tivesse aqui a Terra, tá? Como do ponto de vista geocêntrico, não que a astrologia encare, considere e... Como fala? Esqueci a palavra. Que a astrologia entenda, né? Acredite, vamos dizer assim, no geocentrismo. Não. A gente considera o ponto de vista da Terra, porque a gente vai analisar a pessoa, o evento, aquilo que tá dentro da Terra, né? Se alguém estiver em Marte, a gente vai analisar Marte como martecentrismo. Deu pra entender? Então, a gente sabe que o que existe é o heliocentrismo, né? Então, os planetas, as pessoas também, né? Os planetas girando em torno do Sol, né? Agora, na astrologia, a gente toma como base o centro, a Terra, para cálculo, né? Para ver como que estão dispostos os planetas, a linha do horizonte da Terra. Então, tudo é com base no posicionamento da Terra. Por isso, o local de nascimento da pessoa, né? A pessoa que nasce mais ao sul, se você usar pelo sistema Plácidos, as casas, elas vão estar um pouquinho, umas bem juntinhas, outras bem separadinhas. Por quê? Porque o cálculo é feito de acordo com a latitude, né, da linha do horizonte dentro da eclíptica solar. Então, assim, são cálculos que o sistema faz hoje em dia. Antigamente, os astrólogos faziam na mão, né? Também considerando as efemérides e tudo mais. Mas para ser mais básica para vocês e objetivo que todo mundo entenda, não vou falar sobre isso. Vou falar sobre o que você precisa saber. Como uma pessoa que está se consultando, né? Um consulente. E não um astrólogo, né? Que não é um curso de astrologia. Enfim. E aí, pessoal, algumas pessoas pediram para deixar salvo. Eu vou deixar no feed esse vídeo, ok? Essa live. Então, todos os planetas dispostos dentro do cinturão zodiacal. Então, neste momento, a gente tá, né? Se a gente tirar uma foto do céu e gerar um mapa astral, todos os signos vão estar dispostos lá. Então, todo mundo tem todos os signos dentro do mapa, seja dentro de uma casa, seja um planeta que esteja lá, né? O ascendente, então tem gente que, porque não gosto de geminiano, né? Não gosto de arianos e não sei o que. Então, o que as pessoas fazem? Elas pegam experiências próprias da vida e colocam em cima de um signo, sendo que alguém não é definido por um signo. Ninguém é definido por um signo, né? Então, claro que existem brincadeiras, né, e tal. A gente pega energias, características de um signo, porque signos, eles são um compilado de características, vamos dizer assim, né? Que a gente usa essas simbologias para definir um compilado de características de naturezas quentes, úmidas, enfim, né? Cada um vai formando um signo. Arianjo, somos bonzinhos demais. Então, eu tenho Sol em Áries, né? Então, mas ninguém... Por exemplo, você diz, somos bonzinhos demais. Mas vocês não são um signo, vocês têm um mapa. Mas é claro que existe toda aquela questão de, vamos pertencer a um grupo, né, de arianos, vamos pertencer aí a um grupo de virginianos e todo mundo se identificando e tal, sou eu e tudo mais. É legal, isso vende, isso
é disseminado, é divertido, é engraçado, mas na realidade o que você precisa saber é que você tem um mapa astral, que você não é ariano, ariana, né? Você tem, no caso, o Sol ariano. Então, seu Sol é em Áries. Mas o ponto mais forte do seu mapa, esse é um ponto que eu queria tratar aqui com vocês, que você precisa saber sobre o mapa astral. O ponto mais forte que você tem para analisar no mapa é o ascendente. O ascendente, ele é o que tem de mais característico, o que é mais presente em você. Ó, o Renan tem ascendente em Gêmeos. Olha que interessante, eu sou Áries com ascendente em Gêmeos também. Então, o ascendente, ele é o mais forte e também o regente do ascendente. E também, só fazendo um parênteses para quem já tá um pouquinho mais avançado aqui e quiser saber, e também o signo que tiver mais digno, o planeta que tiver mais digno no seu mapa, tá? Então, por exemplo, eu tenho um Sol em Áries, e o Renan também, como eu disse. Esse Sol tá exaltado, ele tá dignificado, ele tá muito bem, ele tá à vontade, né? Porque ele fica exaltado dentro do território ariano. O que é o território ariano? Essa parte aqui de 30 graus que eu comentei com você. Então, se o Sol, é que aqui no caso tá em Virgem, né? Mas aqui, vamos supor que estivesse em Áries, esse Sol estaria dentro de um território em que ele consegue exercer suas características de maneira mais fluida. Ele consegue se impor, ele consegue ser quente, caloroso, né? Dentro de Áries. Em Leão, melhor ainda, já que tá domiciliado, enfim. Aí a gente vê também esses pontos. Quais são os pontos mais fortes no seu mapa? Agora, por exemplo, se você tem uma Vênus em Leão, ela é peregrina, né, no caso. Que a gente tá com a Vênus em Leão no céu. E Saturno em Aquário. Eu até comentei isso nos stories esses dias. Saturno tá em domicílio, ele tá muito forte. Vênus tá em Leão, ele tá peregrino, ou seja, ele não tá recebendo, ele não tá sendo prejudicado, nem exaltado, ele tá neutro. Então, no mapa astral do momento do céu agora, porque lembra, mapa astral a gente não faz só de pessoa. No mapa astral do céu de agora, Saturno tá exercendo uma força muito maior do que a Vênus em Leão. Entende? Então, no mapa astral, gente, o que você precisa saber? Que nem todos os planetas, eles vão ser muito fortes. Às vezes, alguns planetas, eles não vão conseguir exercer suas características com força, tá? E isso já puxa para um outro ponto que eu queria tratar com vocês, que é, a gente não exerce todas as funções do planeta o tempo inteiro, certo? Então, assim, eu tenho Marte em Virgem. Eu posso, no caso, eu posso até estar defendendo, né, um ponto de vista agora. Deixa eu usar outro exemplo. Ok, tenho Saturno em Áries. Já explico pra vocês, tá? Tenho Saturno em Áries. Eu não tô utilizando, né, esse Saturno neste momento. Não tô ansiosa, né, não tô querendo tudo pra ontem. Não tô com essa energia, não tô exercendo isso, não tô sentindo esse bloqueio de Saturno neste momento. Quando eu tiver, né, aí sobre Marte em Virgem que eu comentei com vocês. Marte, ele fala sobre defesa, tá? Enfrentamento. E estando em Virgem é um enfrentamento mais argumentativo e intelectual. Então, como eu me defendo e enfrento é de maneira mais... de uma maneira intelectual, de uma maneira argumentativa e considerando os pormenores, considerando muita coisa, de maneira dinâmica, enfim. Não é sempre que eu tô me defendendo, não é sempre que eu tô exercendo Marte. Então, saibam isso sobre o mapa. Eu tenho Marte em Virgem, tô o tempo inteiro ali com Marte em Virgem. Não, em alguns momentos da sua vida, você vai exercer uma necessidade de enfrentamento. Em alguns momentos da vida, você vai ativar a sua Vênus, por exemplo. Quando você estiver flertando, né? Você vai ativar a sua Vênus, você não vai ativar o seu Marte. Porque Marte é luta, vamos dizer assim, né? É um enfrentamento, é uma partir, às vezes, até pro fight, né? Então, dependendo do flerte. Mas a gente não considera, né, que tá exercendo Marte ali. Então, você não exerce seu mapa inteiro, o tempo inteiro. Bom, enfim, entenderam?
E aí, o ascendente, você tá usando o tempo inteiro sim, já que o ascendente é você, é a sua identidade, né? O ascendente, ele é a forma de comportamento, como você se porta, suas iniciativas primárias, vamos dizer assim, né? Antes, não é nem... É porque assim, outro dia, vi até, não sei se eu ouvi o Vitor entrando aqui, o Vitor é um astrólogo que eu adoro ele comentou e eu adorei essa definição, que é assim, todo mapa é iniciativa, todo mapa é ação, né? Muita gente fala, Marte é ação, mas tudo é ação. Quando eu tô flertando, né, usando a minha Vênus, vamos dizer assim, ou quando eu tô recebendo alguma coisa, quando eu tô nutrindo meu filho, eu tô exercendo uma ação. Então, todos os planetas exercem ação. Marte exerce qual função? De enfrentamento, por exemplo. Não só isso, né? De corte, enfim. Vênus, de amar, de doar, de receber, de... enfim, de nutrir, na verdade, depende. Na questão emocional é a Lua, nutrir com carinhos e afetos e até envolvimento sexual é da Vênus. Então, todos os planetas exercem uma ação. Saibam disso dentro do mapa, né? Então, os planetas exercem ação. Os signos dão as qualidades, as características de como essa ação vai ser exercida, né? Então, eu, usando meu exemplo, Marte em Virgem. Como que eu vou Marte, enfrentamento. Beleza, eu sei que eu tenho Marte ali, todo mundo tem um Marte, né? Quando alguém nasceu ou quando alguma coisa aconteceu, Marte estava no céu, né? Pelo que sabemos, até agora Marte não sumiu da eclíptica solar. Então, todo mundo tem Marte em algum ponto do mapa, tá? E como que esse Marte vai exercer esse impacto, né? Esse reflexo na sua vida? De acordo com o signo e os aspectos que ele faz e na casa que ele está. E a casa que ele está, eu vou falar um pouquinho depois, vai ser com base na linha do horizonte que dá origem às casas. Então, vamos lá. Marte enfrentamento. Em Virgem, como eu vou enfrentar? De maneira argumentativa, né? Tô sendo bem sucinta e básica para não estender e ficar falando muito sobre Marte em Virgem, porque não é o tema desse vídeo. Só a título de exemplo, tá? Bom, e onde que eu vou mais exercer esse enfrentamento, né? Em qual setor da vida é a casa que vai me dizer. Então, saiba disso. Esses 3 pontos básicos de um mapa para você, consulente, né? Que quer entender o seu mapa, ou que você vai se consultar com um astrólogo, uma astróloga, você precisa entender que casa é uma coisa, signo é outra, ninguém é um signo, porque o que é, né, ser é um verbo, então verbo é ação. Então, o signo, ele não é um verbo, ele não exerce uma ação, ele dá qualidade para uma ação. Ele seria, no caso, um adjetivo. Então, ninguém é um adjetivo, né? A nossa existência, ela é dinâmica. Ela é um movimento que acontece durante o passar do tempo, né? Então, nossa mente é dinâmica, nossas ações, nosso movimento na matéria é dinâmica, né? Então, a gente não é o signo, a gente é o nosso mapa que ele demonstra, ele identifica as ações dos planetas nos locais, nas áreas da vida. E essas áreas da vida são as casas. Então, cuidado quando você olha, porque o seu signo verdadeiro é tal. Não, o seu signo... O signo que for mais forte, né, a energia, as qualidades, né, as características mais fortes em você serão a do ascendente, o do planeta regente do signo do ascendente, já vou falar mais pra você, e, como eu disse no começo do vídeo, o planeta mais digno do seu mapa, se tiver, né, se não é o ascendente regente do ascendente. Então, ascendente em Gêmeos, no meu caso, como eu disse. O ascendente em Gêmeos é o ponto mais forte do meu mapa, que é o que eu uso constantemente, sou eu dentro do mapa. Eu, de maneira que representa a minha existência corpórea, né?
E aí eu vou caminhar pelo mapa, vamos dizer assim, das situações. Casa 2 fala sobre a minha alimentação, finanças, minhas posses. Casa 4, minha casa, meus terrenos, como eu lido com as propriedades, né? Casa 7, os relacionamentos. Então, áreas da vida. Casa 10, o ápice da minha carreira, de como eu me coloco, como eu me coloco, como eu sou vista, enfim. Então, todo mundo fala, o ascendente é como a gente é visto. Na verdade, é como a gente se coloca num comportamento. Como a gente é reconhecido, né, visto e amadurecido e percebido pelas pessoas, assim, no social, seria mais a casa 10. Principalmente ao longo prazo, né? Então, é como se a casa 10 fosse um ascendente amadurecido. Bom, e aí, deixa eu ver aqui. Se tem perguntas? Não. Nossa, eu esqueci minha água. Não posso me estender muito, senão vou ficar com a boca seca aqui. Mas, gente, deixa eu voltar. Cuidado com astrólogos que falam que você é um signo, porque você não é um signo. Você é o seu mapa, que tem todos os planetas e os aspectos, ok? Então, os planetas, como eu disse, você precisa saber, eles são ação que vão agir conforme o signo que está dentro da área em que ele está. Ai, minha irmãzinha me trouxe água. Obrigada, Marcelo. Então, os planetas, eles são muito importantes no seu mapa. O ascendente, como eu estava falando, o ascendente, ele é o ponto mais forte, o regente do ascendente, é o outro ponto mais forte, e o planeta mais digno. Vou falar sobre isso. O ascendente, ele é calculado com base na hora, por isso que a gente precisa da hora exata, porque se, por exemplo, você nasceu meio-dia, que é bem fácil de exemplificar isso. Se você nasceu meio-dia, provavelmente essa pessoa aqui nasceu 1h, 2 e pouco. Não, 3 e pouco, por aí. Ó, aqui, eu já vou explicar pra vocês. Ó, essa é a linha do horizonte. E aí o sol nasce e vai chegando até o seu ápice, que é aqui na casa 10. Aqui, neste caso, a casa 10 aqui, meio-dia, certo? O ápice do sol no céu. E aí, ele vai se pondo, aqui mais ou menos 3 horas e pouco, quase 3 horas, até chegar lá pelas 5 e pouco, 6, né? Que ele se põe. E aí, ele fica para baixo da Terra, né? Em relação à Terra e à linha do horizonte, que já é noite. Então, essa pessoa nasceu durante o dia. As pessoas que têm o sol aqui por baixo nasceram mais ao fim do dia ou durante a madrugada, enfim. E aí, o ascendente, ele vai ser calculado baseado na hora, por isso que ele é importante. A hora é importante, por isso que a gente pergunta com exatidão a hora. E por muito tempo as pessoas arredondaram, né, o horário de nascimento, os médicos, enfim, né, ninguém pensava muito, a astrologia não era tão disseminada nos tempos remotos, não tão antigos, porque na antiguidade era muito utilizada. Não tanto para cálculo de mapa natal de pessoa individual, mas para eventos, para reis que precisavam prever conquistas, enfim. A gente tem um vídeo no YouTube, no nosso canal do YouTube. Coloca lá, o Universo Astral. Mariana fala sobre mapa astral, ela comenta sobre isso também. Bom, e aí, o ascendente é o ponto mais forte, porque no momento que a gente nasceu, no horário que a gente nasceu, tá? E aí, o regente do signo do ascendente. Nesse caso aqui, ó, o ascendente está em Capricórnio. Quem rege Capricórnio? Saturno. Então, o Saturno, cadê? Aqui. Saturno está em Áries, neste caso. O Saturno, ele vai ser... Tá? E aí, deixa eu ver aqui se tem algum planeta digno. Ó, a Vênus... A Vênus tá aqui em Libra. Eu tava vendo se tava mesmo. Tá 29 graus. A Vênus tá em Libra, ela tá domiciliada. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Só. A Vênus tá em Libra, não tem mais outro planeta digno. A Vênus tá em Libra, tá domiciliada. Então, esse é um outro ponto muito forte. Vai exercer uma ação, né, na vida dessa pessoa muito forte dentro da carreira. Deixa eu até ver de quem é esse mapa aqui. Deixa eu ver se fala.
que às vezes eles pegam mapas astrais de famosos, que às vezes é uma pessoa, né, que trabalha com moda, por exemplo, já que tem essa Vênus em Libra lá na casa 10, que é a casa da carreira. Não tem. Aqui, ó, liberdades artísticas refinadas, tá falando aqui. Enfim, né, não vamos fazer uma leitura mas só pra exemplificar como que é a Vênus, né, sobre a nossa vestimenta, sobre moda, sobre gostos, sobre senso estético de beleza, como se doa, como, enfim, como recebe dentro da casa 10, que é a casa da carreira. Então ela vai lidar, ou ele vai lidar com esses assuntos dentro da profissão, né? Vai trazer esses assuntos, vai exercer refinamento, cordialidade, diplomacia também, né? Que é refinamento no comportamento dentro da carreira. Vai ser muito forte, muito presente, com responsabilidade, já que, né? Sobriedade, já que tá em Capricórnio, mas também pode guardar por debaixo do tapete, às vezes esconder aí um lado mais ansioso também, né, já que tem Saturno em Áries, que são os pontos mais fortes. Então, a gente olha o mapa da pessoa, vê o ascendente, regente do ascendente, o planeta mais digno. Esses são os pontos mais fortes no mapa e você precisa saber quais são os seus para vocês poderem, eu não vou nem dizer se definir, mas poder se autoconhecer mesmo, né? Porque o mapa, ele é o reflexo, o mapa, ele reflete em qual energia, né, quais características, quais naturezas, qual a inclinação da Terra você nasceu, você foi sua primeira respiração, né? Como que você pode trazer isso para dentro da sua vida? Como que você pode adquirir autoconhecimento de acordo com o momento, o local e o horário em que você nasceu? Sabendo onde você estava, né? Você é um grãozinho de areia no meio desse universo. Como que você estava? O que você representa? Qual energia você pertence, né? De onde você é filho de qual energia, né? Então, porque tudo, por exemplo, a primavera, né? Primavera, as flores desabrocham na primavera. Isso acontece por conta da inclinação da Terra em relação ao Sol, certo? Que os raios solares, eles batem aqui incidem aqui na nossa... Perdi o fio da meada. Incidem aqui no Brasil, né? No hemisfério sul, lá por outubro, setembro. É isso. E aí a gente... Outubro. Setembro, outubro, aí. É que eu vi a minha irmãzinha arrumando ali, eu perdi. Setembro, outubro, quando o Sol ingressa em Libra. Enfim. Isso traz naturezas quentes, úmidas, né, que propiciam o desabrochar das flores. Assim como você quando nasceu. Sim, meio de setembro. Lá pelo dia 18, 19, 20, 21, 22, dependendo do ano, o Sol entra em Libra e aí acontece a primavera, né, de acordo com a inclinação da Terra e a incidência dos raios aqui no hemisfério sul. Então, veja, o impacto do movimento dos astros, da inclinação da Terra em relação ao Sol, ele existe aqui na Terra. Porque você que nasceu naquele momento também não seria, de certa forma, impactada. Outra coisa, para finalizar aqui, você não é, como posso dizer, não será determinada, né? A sua vida, o seu destino, por exemplo, não será algo determinado já, né? Você não vai ler o seu mapa astral pensando que aquilo é determinante na sua vida. Eu sou ansiosa, pronto, eu sou assim, vou morrer assim, certo? Não, porque o mapa, ele vai te mostrar onde que você precisa melhorar, onde que você precisa evoluir. Entende?
você vai ter aquela tendência, mas você pode escolher utilizar aquilo de forma produtiva. Então, quem tem Saturno em Áries, por exemplo, pode ser uma pessoa que vai desenvolver aí uma capacidade, uma coragem de enfrentar riscos. Como? Enfrentando riscos e tendo um pouco de ansiedade nesse quesito. Mas vai formar uma estrutura diante dos riscos. Então, essa estrutura vai te fazer crescer, te fazer amadurecer, né? A leitura gratiluz de Saturno, que é um planeta considerado aí maléfico, ele é justamente nesse sentido, né? De você amadurecer. Mas, para amadurecer com Saturno, realmente é mais difícil, porque é um planeta aí lento, seco, frio, né? Então, a gente passa por poucas e boas ali quando a gente exerce as funções de Saturno, quando Saturno impacta a nossa vida, principalmente nos retornos de Saturno, entre 27 anos, 32, principalmente, né, que é o primeiro. Então, gente, o mapa astral... e as casas. Cada casa, ela vai falar sobre um setor da vida. Eu não vou falar sobre cada setor da vida aqui. Tem destaque lá no nosso perfil, casas. Por favor, olha aquele destaque, abre os posts lá, tem descrição de todas as casas astrológicas e os seus termos, as suas características, seus assuntos. Analubrito, ela disse, Nalu Brito, sou de peixes, lua em gêmeos, ascendente em câncer. Depois assiste essa live para entender que você não é de um signo, tá? E o seu ascendente é em câncer. Ascendente em câncer. Então, a lua realmente é um ponto muito forte no seu mapa. Qual planeta tá mais digno? Eu não sei qual que é o planeta mais digno. O que é planeta digno? Quais são, né? Quais são os planetas que não estão muito fracos no meu mapa? Porque podem ter planetas muito fortes, planetas muito fracos no seu mapa. Uns que vão exercer muita ação no seu mapa, outros que vão exercer menos, né? Por exemplo, um Marte em Libra, então é uma pessoa que vai ter dificuldade em enfrentar, em brigar, vamos dizer assim, se defender ali, se ela não desenvolver essa força durante a vida. Mas porque ele tá um Marte fraquinho, diferente de uma pessoa que tem Marte em Capricórnio, Marte em Áries, né? Uma pessoa que realmente vai ter aí ou em Escorpião, vai ter uma força ali para se defender, né? Se colocar, enfrentar. E aí, por fim, como saber então qual é o planeta mais forte? Ver quais são o regente do ascendente e os planetas dignos e os planetas em detrimento. Que isso tudo tá no nossos 2 vídeos no YouTube. Coloca lá no YouTube o Universo Astral. Planetas dignos, eu não lembro exatamente qual é o nome do título, mas é quando... Você vai ver, a gente tá fazendo uma cara assim, meio, sabe, fraquinho e tal, planetas que estão em detrimentos, que estão fracos no seu mapa, e planetas que estão felizes, que estão bem no seu mapa. São 2 vídeos, tá? Eu tô de blusa bem rosa, a Mariana tá com uma blusa com vestido preto, bem gravidinha. Dá uma olhada lá, a gente explica todos os planetas e o que significa a dignidade e a debilidade. Ok? Então, pessoal, deixa eu ver aqui o que pessoas falaram. Aquariano com ascendente em Áries e Marte em Escorpião. Então, esse termo aquariano, a gente precisa... Eu vou defender com todas as minhas forças pra gente não falar mais isso. Eu sou ariana, eu sou libriana. Por quê? Porque o mais forte no seu mapa é o seu ascendente em Áries. Então, teoricamente, você deveria falar que você é ariana, né? Porque é o mais forte, ponto mais forte do seu mapa. Marte em Escorpião, você tem, né? Outro signo, outro planeta aí que tá domiciliado, ou seja, ele fica muito bem em Escorpião, ele tá exercendo a sua função, a sua força com naturalidade, e aí você vê se você tem outro planeta que tá digno, que tá forte. E aí você vai ver lá no vídeo no YouTube, tá? A gente fala quais são os planetas que estão fortes, quais são os planetas que estão fracos, a gente dá exemplo. É bem legal, dá uma olhadinha lá.
com ascendente de touro? Então, cada um tem um ascendente. Touro é uma parte do céu, tá? E o ascendente é a linha do horizonte, o cálculo da linha do horizonte apontado para alguma parte do céu. Então, se alguém tem ascendente em touro, o regente será Vênus, ok? Então, signos, ninguém é um signo. A gente tem o planeta Terra, a eclíptica solar e os planetas que estão ali correndo em torno. Em volta dessa eclíptica temos o cinturão zodiacal, que são os 12 signos. E aí, quando a gente escolhe um horário, tira uma foto, vamos dizer assim, a gente tem um mapa astral. Então, ninguém é um signo. Signos são características. As pessoas têm um mapa astral em que os planetas exercem ação dentro de áreas da vida da pessoa, que são as casas. Então, o ascendente, ele tá na linha horizonte. Ele foi calculado ali, sei lá, 15 graus de touro, no caso. Então, a gente vai ver a casa 2 vai estar em Gêmeos, né? Casa 3 em Câncer. Então, quando a gente fala no sistema de signos inteiros, Plácidos pode ser que esteja interceptado, mas esse é um outro assunto. Não vou entrar aqui, senão a gente... Nossa, pra falar de astrologia não acaba nunca, uma coisa puxa a outra. Mas é importante que você entenda isso. Se você não entendeu, veja a live depois do começo, porque eu falei sobre isso, tá? Então, entendam esses pontos. Espero que vocês tenham aproveitado esses conhecimentos. E deixa aqui embaixo a sua dúvida, depois eu vou deixar no feed, né? Deixa aqui sua dúvida que a gente vai responder, tá bom? Então, um grande beijo. Todos fiquem em paz e fiquem no amor. Namastê.